Para falarmos dos processos quase-estáticos ou processo quase-estático, a gente precisa relembrar um pouco do equilíbrio que eu mostrei para vocês, né? E para isso a gente vai precisar estudar um caso e eu vou tentar mostrar para vocês que esse é um conceito muito comum adotado na termodinâmica que nos permite mostrar quais são os caminhos percorridos pelo processo, tá bom? Lembrando que a gente pode ter um processo A indo para B, tá bom? E o A e o B representam dois estados diferentes, tá bom? O A pode ser um processo inicial e o B um processo final, certo? Só que entre o processo inicial e o processo final, nós temos processos intermediários. E são esses processos intermediários que a gente vai correlacionar o conceito de processo quase estático, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, então, que nós temos esse diagrama, certo? Onde nós temos aqui o volume e aqui a pressão, tá? Vamos imaginar também que esse processo, ele respeita, então, um processo inicial, né? Nós temos aqui um ponto inicial de partida. Esse processo está relacionado, por exemplo, ao processo de expansão de um gás ideal. Então, aqui nós temos o processo inicial e aqui o processo final, tá certo? O que nos faz plotar esse gráfico com este perfil, né? Que a gente pode até relembrar isso como perfil de Boyle, né? O que nos faz é saber que a pressão ela é inversamente proporcional, né? É inversamente proporcional ao volume, tá bom? Só que para isso, que a gente consiga satisfazer essa condição e esse perfil da curva, é preciso a gente entender o que acontece em cada ponto intermediário aqui desta curva, tá certo? Então vamos imaginar que eu vou desenhar para vocês um sistema onde a gente pode representar esse tipo, né, de processo termodinâmico, do processo inicial para o processo final. Então eu vou mostrar aqui para vocês como a gente consegue fazer esse sistema, tá bom? Como a gente consegue representar esse sistema. Então eu posso desenhar aqui, vamos desenhar primeiro o nosso sistema no estado inicial. Aqui eu desenhei, então, um gás confinado. Aqui nós temos uma fronteira móvel. Então nós temos todas as partículas de gases, certo? Colidindo aqui com essa interface, né? Que eu estou desenhando aqui, então, as partículas de gases colidindo aqui com a interface, certo? E se vocês notarem aqui, para manter essa pressão, eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou colocar aqui um peso, tá bom? Então aqui nós temos um peso que segura essa barreira, então, aqui a uma determinada pressão inicial, que eu vou chamar de PI. Tá bom? Vamos imaginar que aqui seja vácuo. Tá? E que o que está fazendo este sistema ficar em equilíbrio é este peso aqui que eu coloquei, né? Que tem uma determinada massa, tá bom? E esse peso vai fazer com que nós criamos uma pressão e esse sistema ele está em equilíbrio, né? Vou sair daqui da etapa inicial, então ele tem um volume que eu chamo de aqui de V inicial, certo? Bem, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que então agora eu remova parte desse peso, certo? Parte então da massa, né, dessa pedra aqui que eu coloquei para equilibrar aqui com a fronteira, né, criando uma pressão aqui dos gases, eu removi, né, então eu saí de um processo que eu chamo de processo inicial para um processo final, onde eu tive então aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou remover metade desse peso aqui. Então eu vou fazer com que esse volume dobre, né? Então vamos supor aqui que o volume dobrou aqui. Então aqui eu tenho minha barreira móvel, né, e aqui eu tenho o peso, tá certo? E esse peso aqui, ele é a metade desse peso aqui. Quando isso acontece, o que acontece com os gases? Eles expandem, as partículas expandem aqui, ó. As partículas acabam ocupando um volume maior, né? Então nós temos aqui as moléculas, e elas vão colidir aqui, então, com essa área, gerando, então, uma pressão final, tá certo? E um volume final, tá certo?
O que acontece? Então, nós tivemos um aumento do volume e uma diminuição da pressão, obedecendo aqui o estágio inicial para o estágio final. Notem que, quando a gente passa desse estado inicial para esse estado final, nós realizamos um movimento que sai, né, de A aqui, né, para B. Então, esse movimento de A para B, ele pode ocorrer de várias maneiras e é isso que define um sistema, o caminho com que nós percorremos aqui do estado inicial para o estado final. Vamos imaginar que, olha só, nós temos aqui essa situação de volume, né, onde a gente aumentou o volume aqui, mas vamos imaginar que essa barreira, o que não é verdade no mundo real, mas vamos imaginar que essa barreira aqui, ela caminhou aqui por este, né, ela caminhou aqui nessa direção, né, daqui para cá. Então, você tem um caminho dessa barreira móvel sem que haja perda de energia, ou seja, vamos fazer com que essa barreira se movimente aqui de maneira suave, sem que haja atrito, tá? Então, é uma consideração que eu faço aqui como uma condição de contorno. E também a gente pode dizer que, não havendo perda de energia, nós tivemos então só o efeito aqui do volume, né, e na pressão. Mas, se nós analisarmos isso passo a passo, se a gente pudesse fazer esse processo passo a passo, de tal forma que esse processo ocorra de maneira bem suave, nós teríamos uma condição diferente dessa, onde eu bruscamente removi, vamos supor que eu pudesse ter explodido essa pedra que ela diminuiu pela metade, então foi instantâneo, né, que nós viemos daqui para cá. Se você faz esse movimento brusco de remoção dessa massa, né, que está segurando aqui a minha fronteira e originando essa pressão inicial, o que vai acontecer? As moléculas que estão aqui próximas vai sentir que você removeu essa massa, ou seja, que a pressão vai diminuir. No entanto, pessoal, as moléculas que estão logo após, né, logo após essa fronteira, ela não vai sentir imediatamente isso. Ou seja, o sistema vai demorar um tempo para relaxar. Lembra que eu falei do tempo de relaxação, né? O sistema ele demora um pouco para relaxar. Isso quer dizer que eu posso criar um caso intermediário aqui, certo? Vamos imaginar que aqui nós temos um caso intermediário, aqui eu tenho minha fronteira, né? Vou dizer para vocês. Eu tenho um caso intermediário aqui na hora que eu removi, tá certo? Onde a pressão nesse ponto aqui é diferente desse outro ponto aqui. Então, qual que é o problema se eu remover rapidamente, né, essa massa para a condição final? Não vai dar tempo das partículas se equilibrarem aqui dentro desse volume, né, nesse volume do meu sistema. E o que vai acontecer? Nós vamos ter pressões e volumes diferentes em diferentes pontos, né, do meu sistema. Isso quer dizer que a gente não vai conseguir determinar um macroestado. Lembra que eu falei para vocês que o macroestado é determinado, pode determinar por volume, pressão, né, e temperatura. E que, para quando a gente define um sistema termodinâmico, a gente já supõe que o volume, a pressão e a temperatura é homogênea por todo o sistema, tá certo? Isso faz com que nós tenhamos, então, um problema aqui, que é praticamente um paradoxo, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um sistema em que ele é medido do ponto de vista estático, mas, neste caso, ele não está equilibrado, ou seja, ele vai ficar, essa fronteira, ora vai ficar para cima, ora ela vai ficar para baixo, tá certo? Por quê? Porque vai haver uma variação da pressão exatamente nesse ponto, se eu remover bruscamente essa massa, tá bom? O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, eu não vou conseguir, então, determinar um volume, uma pressão e uma temperatura nesse ponto, né? Que seria algo intermediário entre o ponto inicial e o ponto final, tá bom? Então, isso faz com que nós tenhamos que definir algo nesse ponto intermediário, tá certo? Para que nós consigamos traçar
pelo menos uma curva que se aproxime muito próximo ao modelo real, né, ao modelo experimental realizado. Para isso, nós temos que definir um modelo de um processo quase estático, ou seja, um processo que nós podemos até chamar esse processo de quase estático, né, de quase equilíbrio, né? Então, esse quase estático está relacionado ao equilíbrio termodinâmico que nós vamos ter nesse sistema que a gente propõe aqui. Bom, tem uma maneira diferente da gente olhar esse problema, ao invés da gente remover bruscamente. É a gente falar que esse processo ele é quase estático. Tá? Como que significa ele ser quase estático? Bom, para ele ser quase estático, nós podemos propor o quê? Que ao invés de eu remover metade aqui dessa massa, desse peso que está aqui equilibrando aqui a minha barreira móvel, né? Ao invés de eu remover ele totalmente, o que eu vou fazer? Eu vou remover um grãozinho de cada vez. Vamos trocar então toda essa massa aqui, essa pedra, essa rocha, vamos trocar pela mesma massa, mas só que agora com grãozinhos de areia, por exemplo. Então, a gente poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Vamos pegar o mesmo sistema que eu desenhei lá para vocês, né? Que eu propus aqui para vocês. A gente pode fazer dessa maneira aqui. Então, vamos imaginar aqui nosso mesmo sistema, né? Então, nós temos aqui a barreira móvel, mas agora, né? Aqui nós temos o gás, mas agora, ao invés da gente ter aquela rocha sólida, eu vou pôr grãozinhos de areia, né? Completando aquela mesma massa, aquele mesmo peso, né? Que vai dar aquela pressão inicial e o meu volume inicial do meu sistema termodinâmico. O que eu vou fazer? Agora eu vou retirar um grãozinho de cada vez. E esse grãozinho ele pode ser o quão pequeno vocês desejarem, tá certo? Ele pode ser o quão pequeno vocês desejarem, ou seja, ele pode ser infinitesimalmente pequeno, tá certo? Ou seja, a gente pode estar passando de um processo brusco de remoção, de variação dessa pressão por um processo infinitesimal. Olha que interessante. Isso, se a gente pensar nesse modelo, a gente pode dizer que o sistema, ele também, ao remover, né, esse grãozinho de areia, vai ter aquela perturbação que vai deixar o sistema caótico aqui fora do equilíbrio aqui nesse ponto, mas ele vai ser tão pequeno que a gente costuma referenciar esse processo a um processo quase estático, ou seja, ele é um processo de quase equilíbrio. Então, nós vamos ter situações aqui no nosso gráfico PV, por exemplo, né, onde nós vamos ter o ponto inicial e o ponto final, né? Inicial e ponto final. Só que agora, pessoal, nós vamos colocar pontos intermediários aqui, que eu posso chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, e assim por diante. Então, nós vamos ter pontos aqui entre o estado inicial e o estado final que nos remete, então, a um processo quase estático, ou seja, de quase equilíbrio. Quando a gente faz esse tipo de abordagem, ou seja, a gente retira gradualmente essa massa, nós passamos, então, para o estado inicial, por exemplo, da barreira móvel, por exemplo, com uma pressão aqui em A, um PA e um volume IA, tá certo? Se nós aproximarmos esse PA, né, para um estado infinitesimal de PI e o estado VA para um estado infinitesimal de VI, nós fazemos com que nós introduzimos aqui o conceito de uma variação quase estática, tá certo? E essa variação quase estática, ela nos permite dizer o quê? Dizer que o sistema suavemente passou aqui do estado inicial para o estado final por infinitos estados intermediários quase estáticos, tá certo? Então, nós conseguimos, então, agora, né, com essa abordagem, definir um caminho. Isso é importante, pessoal, porque mais para frente a gente vai definir alguns perfis que ocorrem em máquinas térmicas, por exemplo, como o ciclo de Carnot, né, onde vai ser o modelo, o shape aqui da nossa curva vai ser muito importante para a gente conseguir classificar
os estados e classificar todo o processo termodinâmico. Então, esse processo quase estático que eu mostro aqui para você significa o quanto vocês passam de I para F, né, por estados intermediários infinitesimalmente pequenos, tá? Então, esse é o conceito que a gente pode utilizar aqui para definir processo quase estático. Então, só lembrando aqui que esse processo quase estático que eu mostro para vocês, ele é conceitual, no mundo real ele não existe, por quê? Porque sempre quando você, mesmo que você remova uma pequena quantidade aqui, né, e faça o sistema variar, né, um pouco aqui, ele sempre vai tender a sair do equilíbrio, né, e depois ele vai ter um tempo de relaxação para ele se equilibrar, tá ok? Mas, se a gente fizer isso infinitesimalmente pequeno, eternamente, você pode falar que você pode ficar eternamente aqui, né? Porque a gente não está lidando com unidade de tempo, então vocês podem aproximar isso, né, para uma eternidade, ou seja, vocês podem fazer com que esse sistema passe agora a ser representado de maneira contínua, tá certo? Então, esse é o conceito de sistema de processo quase estático, tá bom? O último ponto que eu queria aqui colocar para vocês é que um processo quase estático, ele pode também ser um processo reversível, tá bom? A gente não pode confundir, embora eles sejam muito parecidos esses dois conceitos, mas são conceitos diferentes, tá? Um processo quase estático, como eu mostrei para vocês, é aquele que a gente se aproxima muito do equilíbrio, tá certo? Mas, em termodinâmica também, vai ser interessante a gente ter um processo reversível. O que significa isso? Vou pegar aquele exemplo que eu dei para vocês. Então, nós temos aqui o nosso sistema, né? Aqui nós temos aquele grão, aquela massa, né, que eu coloquei aqui como sendo um grãozinho de areia. E eu removi aqui um grãozinho de areia, então nós tivemos aqui uma expansão do gás, né, infinitesimal, tá certo? Infinitesimal, tá bom? Onde eu passei do PI-VI para um PA-PB, tá certo? Que é um estado intermediário entre o final e inicial. Esse A é o quão infinitesimal você quiser colocar aqui, né, para o estado inicial, tá bom? Pessoal, o que é importante vocês prestarem atenção aqui é que ao remover esse grão de areia, né, eu variei muito pouco aqui a pressão, de tal forma que a gente, então, fale que o nosso sistema está muito próximo do equilíbrio, tá certo? Isso quer dizer que o meu sistema está em quase equilíbrio, é um sistema quase estático. No entanto, para o sistema ser reversível, imagine que agora, ao invés de eu remover esse grão de areia, como eu fiz aqui, eu coloque ele de volta, tá certo? O grãozinho de areia, e o sistema passe, então, esse processo ocorre de tal forma que ele volta ao seu estado inicial, tá certo? Se nós considerarmos isso, a primeira coisa que já vem à cabeça é esse processo, né, para ser reversível, né, para ele ser reversível, ele tem que ocorrer sem que haja atrito aqui da minha barreira móvel, né, aqui no sistema, né, nós temos aqui o sistema, essa barreira móvel está se movimentando para cima e para baixo, né, de tal maneira que não haja perda de energia, tá certo? Então, a gente pode dizer que um sistema reversível, ele é um sistema necessariamente quase estático. Mas nem todo sistema quase estático, pessoal, vai ser reversível. Nós vamos ver vários exemplos, né, de processos irreversíveis, né, que ocorrem, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o conceito de reversibilidade está relacionado ao estado que você pode passar de um estado, aqui nesse estado A para o estado inicial e do estado inicial para o estado A, né? Sucessivamente. Ou seja, você faz com que haja uma mudança de estado, mas ela ocorra de maneira reversível. E essa mudança de estado reversível, ela é muito, vocês podem fazer ela muito próxima ao estado de equilíbrio, ou seja, fazer com que o sistema seja quase estático. Quando a gente leva esse conceito de reversibilidade, né, e o conceito de processo quase estático, os dois juntos,
para um determinado sistema termodinâmico, nós conseguimos, então, agora, utilizar o equacionamento, tá certo? Por exemplo, utilizar a equação dos gases ideais para descrever a expansão de um gás, né? E desenhar e desenvolver e mostrar como foi o caminho com que esse processo ocorreu, tá certo? Lembre do vídeo passado que eu fiz para vocês, que eu falei, olha, nós poderíamos ter esse processo vindo daqui para cá, depois daqui para cá, ele poderia vir daqui para cá, depois vir daqui para lá, tá certo? Ele poderia seguir vários caminhos, ou ele poderia vir por cima, tá certo? Mas, se a gente fala, por exemplo, que esse processo está relacionado a um gás ideal numa expansão de Boyle e que o processo é quase estático e reversível, com essas condições vocês sabem, vocês conseguem desenvolver toda a parte gráfica e mostrar que o caminho percorrido por esse processo está em cima dessa curva, onde nós demonstramos aqui pela equação dos gases ideais, tá certo? Então, essa é uma maneira, digamos assim, um pouco mais didática de mostrar o processo quase estático. Obviamente que a gente pode fazer uma demonstração matemática disso. Isso é muito fácil, é só vocês mostrarem, né, o limite aqui de PA e PI, né, fazendo com que o limite de PI seja PA, e aí vocês conseguem mostrar matematicamente que você pode diminuir esse valor aqui de PA de tal forma que ele tenda a ser um infinitesimal aqui do PI, né? Então vai aparecer aqui um dP, né, uma derivada aqui da pressão, e esse dP vai ser o ΔP, que vai ser a variação da pressão, ou o ΔV, que vai ser a variação do volume, mas só que essa variação, esse ΔV, vai ser infinitesimalmente pequeno, então você consegue falar que o sistema está em quase equilíbrio, tá certo? E lembrando também que essa desordem do sistema, tá, é porque você tem um tempo de relaxação do sistema, tá certo? Ou seja, moléculas próximas aqui da fronteira, né, elas vão sentir um efeito diferente do seio aqui do nosso sistema, dessas daqui mais equidistante aqui dessa barreira. Então, quer dizer, para que todo o sistema sinta a mesma variação de pressão, a mesma variação de volume, né, você tem que esperar aquele tempo de relaxação do sistema. Então, se vocês conseguirem pensar um sistema quase estático como sendo um sistema infinitesimal, o quão pequeno vocês imaginarem, nós podemos então determinar todo o processo, nós podemos descrever o caminho com que isso ocorre aqui nesse modelo termodinâmico. Então, aqui uma maneira um pouco mais simples da gente ver, né, o que acontece então, por exemplo, quando a gente tem um processo quase estático e um sistema reversível, tá bom?